Quem de vocês já fez algum teste vocacional na vida? Por favor, levanta a mão. E quem de vocês teve um resultado assertivo com esses testes? Reduziu bastante. Isso acontece porque a maioria das pessoas, quando se submete a um teste vocacional, recebem os seus atributos e não, de fato, um perfil pessoal. O propósito de vida acontece de uma forma diferente. Tanto que os testes vocacionais tiveram resultado de 15% considerados realmente importantes. As pessoas que participaram dessa pesquisa realmente consideram importantes em uma pequena quantidade. O mercado, atualmente, já considera esses testes completamente ultrapassados. E daí a gente tem a possibilidade de investigar o propósito. O que é esse tal de propósito? O propósito vem da palavra vocação. Significam a mesma coisa. E vocação, etimologicamente, significa chamado do coração. Por isso que muita gente entende que o propósito significa a essência. O propósito de vida designa uma base para a gente conseguir estruturar a nossa caminhada profissional. Ele fornece informações que facilitam as nossas escolhas na medida em que a gente executa essa caminhada. O propósito de vida também facilita com que a gente saia da caixinha e tenha 6, 8 carreiras que os especialistas dizem que nós teremos de agora em diante. Eu já saí dessa caixinha umas 6 ou 7. Só que, durante esse processo, eu ainda não tinha clareza sobre o propósito de vida. Eu estava batalhando, buscando entender no que eu era boa de verdade. Então foi muito sofrido. Foi a pior dor que eu enfrentei durante a minha vida toda. E aí, um pouco depois daquela idade, com essa cara, eu perguntei para minha mãe para que eu tinha nascido. Eu acho que ela não lembra disso, porque faz bastante tempo. Porque eu me sentia incompleta. Eu já sentia naquela época que eu tinha uma missão a ser cumprida. Eu acreditava que cada um de nós tinha essa missão. E era muito claro para mim, mesmo na minha cabeça de criança, eu sei que pode ser difícil de acreditar, tão pequena, pensar nisso, mas mesmo naquela época eu entendia que essa missão era um trabalho a ser executado. Foi então que eu comecei a minha busca, porque a resposta que ela me deu não foi tão satisfatória. Ela disse para eu seguir meu coração. E eu pensando, meu coração está aqui dentro, para onde que eu vou então? Como assim seguir isso tudo que está aqui? E continuar a vida, buscando entender o que realmente significava essa missão. Porque eu sentia que cada um de nós era bom de fato em alguma coisa. Na época pré-vestibular foi extremamente tenso. Eu juntei todos os cabelos que eu perdi um dia para mostrar para os meus pais que eu estava desesperada. Fiz o primeiro teste vocacional, foi uma tragédia. Fiquei mais confusa ainda. Aí eu vi que eu não tinha saída. Eu tinha que dar um jeito de resolver a minha vida e continuei buscando essa resposta. 30 anos depois, eu consegui entender o mecanismo do propósito de vida. Em 3 passos simples, eu vou explicar para vocês como vocês conseguem chegar num propósito verdadeiro e honesto. Primeiro, é entender que o propósito é único, é seu, e que não adianta vocês perguntarem para ninguém, porque essa resposta tem que vir de dentro de você. A gente custa a entender, a receber um elogio simples de como você está bonita hoje, você agradece, faz cara que obrigada, mas por dentro, meu cabelo não está tão bom assim. Até isso a gente tem dificuldade, quanto mais
entender que algo realmente vem de dentro de você, um conjunto de talentos, de capacidades que formam você como pessoa e que pode culminar numa profissão ideal que é totalmente a sua cara. A segunda coisa é justamente olhar para a sua história. Como que isso vai acontecer? Você tem que resgatar a sua história de vida inteira, desde a sua infância mais remota até o momento presente, e observar as brincadeiras que você mais gostava. Quais eram as suas preferências, os seus gostos. Como que você lidava com as pessoas? O que você gostava de estudar? Quem era você na escola? Quais os papéis você desempenhava? Até a sua vida adulta. Porque o entrelaçar disso tudo vai culminar no propósito de vida. E fazer essa análise toda é que vai te entregar a nitidez de uma profissão ideal baseada nos seus talentos, nas suas qualidades inatas, nas suas capacidades naturais. Claro, tudo isso, gente, é somado à técnica, obviamente. E o terceiro passo é ligar todos esses pontos e ler nas entrelinhas deles. Se uma criança sonha em ser astronauta, não significa necessariamente que essa será a profissão dela. A pergunta certa é: o que significa ser astronauta na cabeça dessa criança? E a partir daí, observar todas as coisas que você conseguiu desvendar durante esse processo. Percebe que a última coisa é o propósito de vida? Até então você consegue extrair um perfil aprofundado de cada pessoa. E naturalmente, as habilidades solicitadas para o futuro do trabalho são extraídas. Você entende que você tem todo esse pacote, entende que os outros também têm isso para entregar e desenvolve resiliência, empatia, inteligência emocional, porque você tem que lidar com vários conteúdos emocionais durante esse processo. É inevitável. E isso resolve também uma das principais preocupações dos especialistas em futuro do trabalho, que é o sistema de ensino. Eles estão preocupadíssimos com o jeito que a educação acontece, porque ela não dá assistência socioemocional. O sistema de ensino não transmite isso. E se o sistema de ensino, os pais, pudessem trabalhar um pouco disso com seus filhos, essas habilidades que o futuro do trabalho tanto pede já estariam melhor resolvidas. E o bom disso tudo é que a cultura de propósito também pode ser levada para dentro das empresas. Somado à técnica, as empresas podem utilizar isso como seu norte, assim como no propósito pessoal, e criar métricas baseadas nesse propósito, caso contrário elas não vão funcionar, para que isso tudo seja mensurado e convertido em resultados. As empresas que trabalham a cultura de propósito geralmente têm pessoas mais fiéis a ela, pessoas engajadas, que buscam resultados e se sentem fazendo parte, porque elas têm uma causa em comum, elas perseguem a mesma coisa. E é o caso da 3M. A 3M é uma empresa que está em 6 áreas diferentes de atuação, tem mais de 600 mil produtos comercializados e distribui esses produtos para mais de 200 países. Ela começou a cultura de propósito dela em 1941, quando um dos fundadores percebeu que era preciso criar um programa de progresso focado nas pessoas, porque as pessoas são o que a realidade delas apresenta. Por que não a empresa apresentar uma realidade com uma causa para ser perseguida e todo mundo conseguir engrenar nisso junto? Então, os líderes da 3M sempre lembram os seus funcionários do seu propósito. E a equipe tem autonomia para investir em criatividade, em inovação e criar novos produtos para conseguir crescer cada vez mais. E essa equipe de uma empresa como a 3M, naturalmente, se torna mais produtiva
porque ela tem espaço e a empresa abre caminho para que ela corra os riscos de inovar e de conseguir ultrapassar os limites tecnológicos e necessários para se adaptar cada vez mais ao mercado. O propósito da 3M, para vocês entenderem o que é uma causa verdadeira e que funciona há tanto tempo, é antecipar o futuro. Criar soluções para problemas que ainda não existem. Sendo assim, a gente acaba caindo na questão das habilidades, mais uma vez. Quando uma cultura de propósito é bem estabilizada, é bem mensurada, naturalmente as pessoas desenvolvem todas as habilidades que o futuro do trabalho pede. A criatividade é uma das principais. Depois, a mais falada é a solução de problemas complexos. Trabalho em grupo, que a gente já deveria saber fazer há muito tempo. Gestão do tempo, coisa simples, mas que a gente ainda não faz, porque hoje a gente ainda está acostumado a chegar, executar, virar as costas e ir embora. E assim ninguém se sente fazendo parte. A gente gosta de se sentir integrado, de se sentir fazendo parte. Não é à toa que a gente vive em tribos há séculos e até hoje a gente se divide assim. Por estilo musical, esporte, porque isso gera afinidade. Isso é o que liga a gente. E por que não trabalhar isso dentro das empresas? E criar um clima favorável, um ambiente em que todo mundo possa crescer. A empresa trabalha o seu propósito na medida em que incentiva talentos e as pessoas têm mais espaço para exporem quem elas são de verdade, entregando o seu melhor. E quem sabe um dia a gente consiga criar uma grande comunidade de pessoas que se sentem melhor no trabalho, entregando o que elas têm de bom, completamente conscientes disso. Eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje pensando na causa que te move verdadeiramente. Na causa que move a sua empresa. Por que a sua empresa foi criada de fato? Ao invés dela entregar um produto específico, criar um serviço específico, ela pode ser muito melhor. Ela pode criar produtos e serviços baseados em uma causa. O propósito é sempre algo colaborativo, seja a nível pessoal ou no nível empresarial. E eu pessoalmente entendo que ele também resolve um outro grande problema, o segundo grande problema, segundo os especialistas em futuro do trabalho. Eles estão extremamente preocupados porque eles preveem muitos excluídos dessa revolução tecnológica. Pessoas que vão ficar nas ruas mesmo. Se as empresas trabalham essas inovações, essas habilidades, elas vão continuar no mercado. Se elas trabalham tudo isso, elas vão conseguir incentivar as pessoas a entregar o seu melhor e menos excluídos estarão nas ruas. Eu espero realmente que vocês saiam daqui com essa pulga atrás da orelha e a gente possa criar essa comunidade de todo mundo que entrega o seu melhor daqui a um tempo. Porque as pessoas que passam por esse processo sempre declaram alívio de terem tocado um pouco mais na sua essência, se sentem mais calmas, conseguem ter escolhas mais assertivas, se sentem com menos medo. Elas dizem que perderam o medo de arriscar. E se a gente tiver medo, a gente não move. Além disso, eu pessoalmente acredito que toda essa revolução tecnológica pede para a gente se tornar mais humano. Ter coragem da gente olhar para a gente mesmo, com todos os nossos pontos fortes, com as nossas fraquezas, fortalecer os nossos pontos fortes, as nossas qualidades naturais, realmente descobrir quais são elas, olhar para o colega ao lado e soltar um elogio, e incentivar no que ele é bom de verdade, porque isso estimula a gente a buscar mais. E nada disso acontece se o líder não estiver compreendendo a importância de estudo, se ele não acreditar nisso, ou se ele não tiver um propósito verdadeiro, porque ele não vai conseguir sustentar. A equipe não traz isso para dentro.
É o líder que precisa sempre lembrar os seus funcionários e chamá-los todos para a batalha de vencer a causa da empresa. É só pela liderança que isso acontece. Não acontece por outro caminho. O funcionário sozinho, sonhando com isso, a empresa não vai ter uma cultura de propósito. É algo constantemente cultivado e lembrado. Deve ser. A 3M, inclusive, passou por um processo de fechamento de fábricas e descobriram que era porque houve uma ruptura com o propósito. Deixaram só algumas unidades abertas e conseguiram recuperar aquele rendimento num tempo curtíssimo, porque se reconectaram ao propósito. Eu gostaria de compartilhar com vocês que esse é justamente o meu propósito, dividir essa ideia, multiplicar essa ideia, contar que isso existe, comunicar que isso é possível e, principalmente, tanto pessoal quanto empresarial, é tecnicamente aplicável. Muito obrigada.